porque não dá para confiar em político. A maioria são traidores. Não existe mocinho nesse meio. Eu, quando cheguei aqui, eu não cheguei com orgulho querendo pegar a janela. Cheguei apoiando políticos daqui, onde tive maiores decepções do que outras que eu já tive. E perdi 12 anos. Apoiei 2 vezes o Roberto Rocha e uma vez o Josué Ramos. E todos são traidores. Agora sou candidato a prefeito e serei todas as eleições candidato. Outro motivo é porque o sonho de fazer as coisas para que as pessoas vivam melhor em mim existe, só que eu não consigo ver isso na prática com o mando na mão desses que já estiveram e querem voltar ou estão aí e não fazem. Dinheiro tem, é preciso boa vontade e é preciso ser focado, querer entrar lá para fazer e não para se resolver na vida. Eu, com esse aprendizado, porque eu sempre apoiei candidatos, né? Agora, com esse aprendizado que eu tenho de ser presidente de partido e candidato a prefeito, eu pensava que sabia alguma coisa. Na verdade, é caminhando que a gente aprende muito mais. O partido em si, ele é necessário ter, porque a lei não diz que eu possa ir no cartório eleitoral, me registrar e ser candidato. É preciso passar uma candidatura por partidos. Então, essa é a regra. Se é de direita ou de esquerda, eu vejo que existem histórias do passado e pessoas. O partido em si é uma sigla, é um documento, é uma norma, mas quem faz acontecer para o bem ou para o mal são as pessoas. Eu vou dizer para você que esse foi o único partido que abriu as portas para a gente. Eu bati em tantos outros, mas é tudo fechado. Vou dizer para você com toda a transparência, é tudo máfia. Dizer que o país é correto é mentira. Dizer que as coisas acontecem devidamente para o equilíbrio é mentira. Tudo acontece na força, na pressão. A gente chega a suar sangue para conseguir alguma coisa em erários públicos ou com coisas públicas. Então, o fato de ser um partido de esquerda não me incomoda em nenhum momento. Quando alguém quer debater alguma coisa em relação a essa situação de comunismo, socialismo, esquerda, direita, eu não entro nesse debate, porque cada um vai ter uma opinião e não vai chegar a lugar nenhum. Eu digo que eu tenho boa vontade, quero fazer, estou nesse partido e agradeço a ele por ter me dado espaço e continuarei. Me senti muito bem todo o período, só fiquei chateado e decepcionado, e eu falei isso para eles, e depois das eleições eu vou conversar mais com eles, é que não me mandaram 1 centavo. Tudo teve que ser do meu bolso e das minhas condições. E por isso que eu peço o voto 65 na urna, que é o meu número, para poder compensar toda essa dificuldade e esse desequilíbrio, essa desigualdade na disputa. É muito difícil. Eu quero fazer desse conhecimento político um entendimento para outras pessoas puderem saber como é que é a política. Na verdade, eu estou conhecendo muito dos bastidores para levar às pessoas esse conhecimento, coisa que outros políticos antigos e tradicionais não fizeram, não fazem e não farão. A gente vai caminhando e adquirindo novos conhecimentos. Eu achava que, chegando ao partido e nos filiando lá como dirigente provisório municipal, nós já estivéssemos também inscritos no Tribunal Superior Eleitoral. E nós buscamos esse partido dias antes do fechamento da data, que antes era de 1 ano, quando era 90 dias de campanha, tornou-se 45 dias, tornou-se 6 meses de filiação partidária em um partido para chegar a concorrer a alguma cadeira no Executivo ou no Legislativo, por causa da mudança de 90 dias para 45 dias de campanha. Então, quando era o registro para ser feito 1 ano antes da eleição, para disputar uma eleição, passou-se a 6 meses. E a gente foi próximo desses 6 meses lá e conseguimos o partido. No meu entendimento, que não tinha, eu, uma vez inscrito no partido, já estaria automaticamente inscrito no TSE. Mas não,
As instituições, elas não são sincronizadas. Uma vez o partido é o partido, existe vários cadastros lá interno, enfim, a parte burocrática e do partido. E existem as normas e a regra do TSE. Como nós não tínhamos esse conhecimento, e eu tive muita sorte também, porque sem eu saber, eu estava registrado nesse partido, filiado nesse partido, desde 2013. E o Nelson Olaio, que na verdade esse é o nome dele, Nelson Olaio, ele, do meu vice, ele está afiliado desde 2007. Eu não conseguiria ser candidato se eu não tivesse o Nelson Olaio comigo, e ele aceitou, agradeço muito a ele, porque senão não teria condição. O Coutinho, que é o meu vice-presidente do partido, está afiliado no Patriotas. Viemos a descobrir isso depois, porque ele não foi, naquele momento de filiação do partido, foi inscrito no TSE. Então, por falta de certidão de filiação partidária, que tem que estar no PCdoB para ser candidato no PCdoB, ele não estava inscrito. Foi essa a condição de não ter ele continuado comigo como vice. Tudo em política é negociação. Não existe os seus que ganhou que vai lhe defender. Às vezes, os de casa são contra você e os de fora te dão mais apoio. Então, em se tratando de executivo e legislativo, a Câmara tem que ser negociada. Na política, tudo é negociação, só que é bem mais claro. Na verdade, na vida, tudo é uma negociação, mas na política isso é com clareza, e geralmente são altos valores, né? Então, o fato de eu não ter candidato a vereador no PCdoB junto comigo, que o candidato a vereador é o cabo eleitoral do prefeito e o eleitor é o cabo eleitoral do vereador, faz com que eu não tenha vantagem. Na verdade, eu cumpro tabela. Só um milagre para eu ganhar. Por isso, eu tenho dito para todas as pessoas usar o Zap Zap, as redes sociais e abraçar a causa. Eu tenho uma grande chance, porque eu não tenho despesas econômicas para retirar depois, como esses que estão gastando horrores, né? E, na verdade, eu entendo também que uma eleição boa para uma localidade, aqui na cidade de Vargem Grande, seria desta maneira, a mais correta. É o povo entender de política, abraçar aqueles que eles confiam e a sociedade em si fazer o cara ganhar e não deixar ele só. Pode se eleger qualquer um. O fato não é o eleitor e o cidadão, a pessoa só votar no candidato. Eu aprendi isso. Qualquer um vai roubar, vendo tantas condições de oportunidade sem fiscalização. É muito dinheiro. Então, eu não aposto com o conhecimento que eu tenho adquirido e vou adquirir muito mais, que acreditar no ser humano seria a base de trabalhos que iriam acontecer porventura, que a gente não viu até hoje. Eu estou com 47 anos, sempre buscando lutar para vencer, e agora na política, percebendo que não existe mocinho nesse meio. E só vai funcionar se houver o entendimento da população, o conhecimento das pessoas e a participação na política acompanhando em quem ele votou. Aquele que ganhou precisa ser fiscalizado. Geralmente, a população mal e porcamente faz o papel de ir votar e depois abandona. Por isso que temos, em todo momento, ano a ano, de eleição a eleição, decepções que as coisas não melhoram. É só com a participação da sociedade. A lei não diz que você tem que ser um cara específico, estudado, entendido para se candidatar. Qualquer um pode. E eu tenho a consciência que, como eu falei para você, a gente, dia a dia, é a vida, vamos conhecendo as coisas. Eu nunca estive lá. Uma das coisas que me preocupa muito e que eu farei, e ninguém fez até hoje, aqui em lugar nenhum, cara, a política é para todos. Por que aquele que já esteve e saiu não ajuda aqueles que querem entrar? Por que aquele que já esteve, teve a oportunidade, fez o que pôde e não passa o bastão para outro? Geralmente ele quer voltar. Não se pensa em sucessão. A mesquinharia, a pobreza de mente das pessoas são tão grande
que toma conta delas, que elas não se preocupam em ensinar as outras para dar continuidade, elas querem voltar, elas querem parar ali, ó, tipo numa esteira de exercício. O que ocorre? Ele quer mentir de novo o que quer fazer, sendo que já teve a oportunidade. Eu não quero voltar, eu só quero uma oportunidade, quero deixar minha marca registrada. Na verdade, não era nem para eu ser candidato. Só sou candidato por decepções. Eu sou um homem muito forte por trás na política, nos bastidores. Na frente, eu não gosto muito desse negócio de fantoche, de boneco, de ter que se policiar, ficar daquele jeito que a sociedade quer te ver. Eu gosto mais de ser povão, liberto, livre, do jeito que a vida nos dá a condição. Mas, na frente, você tem que ter toda aquela formalidade. Isso faz com que eu não goste muito de vir na frente e fui obrigado a vir por causa dessas decepções. E te digo mais, aqui cito também o exemplo do Silvio Santos. Ele não era para ser dono de televisão. Fecharam as portas para ele vender os produtos e fazer os programas dele, e ele teve que comprar um canal para continuar, porque não deram espaço para ele. Meu caso é muito semelhante. Eu venho candidato por necessidade, porque não abriram as condições. Eu ajudo os camaradas e eles não permitem que a gente ajude a administrar a cidade depois. Eles não dão espaço, são muito pobres de mente, querem comer o banquete sozinho, mas na hora de buscar o peixe, pescar, fazer o banquete, o trabalho é conosco. Na hora do bem-bom é só eles. Isso que me fez ser candidato. Então, eu sou candidato porque eles me fizeram candidato. Igual o Silvio Santos se tornou dono de televisão porque fecharam as portas para ele. As coisas melhoram somente se nós investirmos no ser humano. Você pode investir em tecnologia, em material, tudo que o dinheiro pode materialmente fazer. Mas se não investir no ser humano, vamos ficar sempre para trás. Porque sempre vai existir a necessidade do ser humano conduzir as outras coisas. Por isso, Deus nos deu a inteligência. O trabalho em grupo que eu pretendo fazer é o que acontece na sociedade. O ser humano, ele mais se desentende do que se entende. Por isso, nós vivemos da forma que vivemos. Mais se suportando um com o outro e querendo ficar, hoje em dia, eu sinto as pessoas mais longe uma da outra do que juntas. Porque falta atividades de cunho coletivo. Falta fazer gincana, falta fazer encontros, falta fazer atividades de bairro, de rua, de associação de moradores. Isso é proposital do político, para distanciar um do outro, distanciar as pessoas e a sociedade no todo, que daí fica fácil deles governarem. Eu digo, por isso que eu repito para você, o político ele vai fazer tudo o contrário ao povo, e eu odeio político, por mais que eu seja um candidato e esteja na política. Porque eu não vejo a boa vontade desses que se candidatam ou estão no poder para fazer a coisa certa, para fazer a coisa acontecer. A gente só vê o cara se ganha e é pobre, fica rico e se manda do local onde ele ganhou ou trabalhou, ou ele vai viver a vida dele depois que se resolveu a vida. É sempre assim, e a gente não vê aquele compromisso, aquela vocação do camarada em dizer assim, caramba, eu tenho filhos, vou ter netos, a vida continua com os meus entes queridos e com as pessoas que eu gosto, né? Então, ele só se vê, é muito pequeno, a mente é muito pequena. Então, respondendo a tua pergunta, eu tenho vontade, sim, de trabalhar muito, muito, a criança, o jovem, o de meia idade, e trabalhar coletivamente. Na verdade, o meu governo será com a sociedade. Eu vou buscar a sociedade para me fiscalizar, para trabalhar comigo. Eu acho que o dinheiro tem suficiente para distribuir na sociedade. Por que não pegar muitas empresas pequenininhas e fazer ela trabalhar na cidade com o dinheiro que aqui se arrecada? Por que pegar grandes empresas para poder consumir menos pessoas e trabalharem menos que estão no poder? E facilita assim, todo mundo fica de boa, reparte aquele montante, tem a propina, e aí não tem trabalho, porque hoje é tudo terceirizado, é tudo alugado. Sabe? Esses negócios é que me incomoda. É isso que eu vou discutir com a sociedade. Eu posso colocar o camarada que não tem estudo, ou varrer a rua, pintar o meio-fio, cortar o matinho da rua, da calçada do vizinho.
Eu posso fazer uma gestão de diálogo, de unidade. Então, eu sempre falo para as pessoas, não votem em mim se você for só votar e me deixar lá, que isso eu não quero. Vote em mim se você quiser aprender política e participar do governo e ter espaço. Um quinhãozinho de dinheiro tem para todo mundo. E nós, para vivermos, suprindo nossa necessidade, nós não precisamos de muito dinheiro. Nós temos que tirar da gente isso, desinteriorizar isso, tirar de dentro da gente que a gente precisa ter status, ter muito. Às vezes a gente não leva nada, cara. O que a gente precisa é suprir nossas necessidades, ter o básico. E hoje mudou muito. Você via todo mundo aí para lá e para cá fazendo atividades. Hoje as pessoas produzem muito mais, não saindo do seu quarto, do seu cômodo, com a tecnologia, com a internet, né? Então é isso. A gente precisa ver essas questões, acompanhar e buscar gente inteligente que... Eu penso que, assim, eu não penso só em administrar a cidade, eu penso em gerenciar pessoas para que elas vivam melhor. Inclusive, ontem eu fiquei muito triste, né? Graças a Deus que agora de manhã, um dos meus bichinhos, que eu tenho 14, eu ajudo eles, né? São de rua. Eles não, eles não, eles não são de raça, eles são de rua. Ontem passou uma pessoa, acho, maldosa, e eu só vi os gritos do animal. Passou o carro por cima, porque eu vi o barulho e tudo, né? E eu não encontrei ontem à noite o bichinho. Mas, graças a Deus, agora de manhã, eu vi ele bem, não machucou. E eu acredito assim, Deus deu uma inteligência para a gente cuidar daquele que não tem, né? Então, é muito ruim ver um animal morto, um animal ferido. O ser humano não está mais respeitando ninguém. E tanto os animais quanto as protetoras de animais precisam de muita ajuda. E seria, para mim, prioridade e, para mim, uma atenção muito especial nessa questão. Tem espaço para todos viverem e tem condição de todos viverem adequadamente. O que precisa para o ser humano é consciência, campanha, dedicação, se preocupar um com o outro, né? E fazer jus à inteligência que Deus nos deu. Ecopontos, uma atenção especial aos que trabalham com reciclagem, com ferro velho, esse pessoal que anda de... Você vê, não tem uma subvenção, não tem um abono, não tem nada para eles, né? Eles ajudam muito, né? Só pensa em caminhão de coleta de lixo, que também é importante, mas poderia repartir esse trabalho com esses outros que ajudam, e às vezes só essas grandes empresas é que ganham, e esse pessoal que colabora, é tão importante quanto a grande empresa, fica sem uma atenção. Então, eu me cercaria de pessoas técnicas para cuidar do meio ambiente, cuidar dessa parte, e pegaria aquelas pessoas que não têm muita oportunidade, por qualquer motivo na vida, de não ter tido condição de se aperfeiçoar, de que o mercado exija dele qualificações e daria condição para ele. Ele é tão importante quanto um executivo, cada um no seu quadrado, mas eu daria, sim, total atenção a essa questão de reciclagem, ecoponto, de fauna, flora, e como eu falei para você, dinheiro tem, a gente só tem que pegar as pessoas, cada um vocacionada naquilo que ela gosta de fazer na sua área, e fazer com que todos participem de um governo, porque o governo é feito de pessoas, né? Geralmente, eu digo que o meu grupo é a cidade, né? Eu não tenho grupo. Geralmente se forma, e isso eu já fui muito passado para trás também, se formam grupos políticos e aí coordena uma eleição e quando se ganha, utiliza-se só esse grupo e esquece da sociedade. Eu não, eu quero que a sociedade seja meu grupo. Se eu não ganhar, não tem problema, mas um dia eu farei ela entender que se nós fizermos uma tentativa diferente, é possível dar certo.
É possível ter, é necessário ter outras ideias. E eu não acredito que para ganhar uma eleição precisa gastar tanto dinheiro. Eu acredito em conscientização. Ganhando ou não ganhando a eleição, eu continuarei nessa luta de trabalhar conscientizando as pessoas. Eu sou um paranaense de Foz do Iguaçu, né? Estou aqui desde 2006. Umuarama, uma cidade do Paraná, eu estava vendo ontem, porque tem o Paulo McDonald Guise, que está candidato lá em Foz, provavelmente ele já foi prefeito e voltará, e ele estava explicando que essa cidade ela vai fazer o auxílio municipal, tem um auxílio emergencial nacional. E em 3 meses, de R$ 700, essa cidade, ele está dizendo que ele vai fazer para aquelas pessoas que mais precisam lá também. Eu achei isso tão legal, né? Porque você tem que tratar os iguais com igualdade e os diferentes com diferença. E o que a gente precisa fazer? Não é todo mundo que bate na prefeitura, é alguns. E bater na prefeitura, muitas das vezes, dependendo do que queira, já é vergonhoso, né? Pedir é vergonhoso. Mas chega um momento que uns se tornam malandrosamente costume, e aí você identifica, e outros por necessidade de fato. Então, o que eu vou buscar na minha gestão é trabalhar sempre pensando no pequeno, no necessitado. Eu acredito que se o que está resolvido na vida, o empresário, pensar naquele que está precisando, nós teremos menos problemas na sociedade. O que está resolvido, pensar naquele que não está resolvido e ajudar ele através de uma organização onde espertos não levem vantagem por serem espertos e os que necessitam sejam de fato atendidos, nós resolveremos muitas coisas na sociedade. O pobre diz que o problema dele é o rico, e o rico tem medo do pobre e diz que o problema do rico é o pobre. Então, nós temos que mediar isso. E dá para aquele que tem mais ajudar quem tem menos. E nós só temos que tomar cuidado para que não haja malandragem naquele que tem menos. Porque muitas das vezes o camarada não venceu na vida e ele começa a... Muitas vezes, de fato, não teve oportunidade, mas muitas vezes é porque ele se divertiu mais do que os outros, sofreu menos que os outros, por isso que não tem nada. Então, como eu vim de um sofrimento de vida também, e sempre foi muita luta para mim, eu sei identificar e conversar e questionar, entrevistar, para malandro não levar vantagem, porque eu não gosto de coisa errada, e pessoas que realmente necessitam utilizem, então, a força pública momentânea por um período até que ele consiga galgar o seu espaço e a sua caminhada sozinho, sempre com o poder público balizando. Mas esse negócio de assistência permanente, eu sou contra, dar o peixe, eu sou contra. Eu sou muito austero nisso, porque assim, tudo que vem fácil não tem valor. Tem que ter um sacrifício. Até a vitória, a comemoração, quando é sacrificado, é mais gostosa. Inseri-los, fazer eles participar do governo, e é eles que vão dizer para a nossa gestão: olha, lá em tal lugar, ou na minha rua, ou na idade que eu tenho, eu acho que a gente precisa fazer isso. E nós vamos, cada situação com um pouquinho de dinheiro, junto com as pessoas, ele se torna uma produção ou um feito maior. Sempre a administração que não trabalha com a sociedade vai ser pouco dinheiro por não trabalhar com a sociedade. Mas uma gestão com boa vontade, explicando, dialogando e colocando um pouco de dinheiro, sendo um incentivador, um motivador das pessoas, juntos se faz muito. Para as crianças, uma atenção especial. Até o Dr. Munir Curi fazia no Mariápolis um encontro de responsabilidade dos prefeitos junto com a Abrinq, a instituição do... A Abrinq, não sei se é do banco ou é não sei qual entidade que é, mas é a Abrinq, o Munir Curi e o Estatuto da Criança, para que os prefeitos assinem uma carta de compromisso. Quando eu apoiava os outros candidatos, eu sempre participava, né? E eu achava assim vago os 10 minutos que eles tinham, os candidatos, para expor. Nesse ano que eu sou candidato, queria lá e me preparei, não deu porque tem a pandemia.
Mas eu fiz até uma gravação e coloquei no Facebook, dizendo que mesmo que não tenha esse encontro com os prefeitos, eu sempre fui ciente de que tenho que ser responsável do 0 ano até os 3, uma atenção especial, 100%, que é aí que forma a mente da criança. E depois disso, outro tipo de atenção também não menos importante para que ela continue. As crianças, nesse período de 0 a 3, e depois de 3 até a sua fase pré-adolescente, e os idosos. Os idosos eles já são bem atendidos, né? Na questão de divertimento, na questão se tiver faltando alguma atividade, a gente até coloca, isso é super fácil, é barato. Mas o idoso, eu acho que ele tem que ser inserido no campo tecnológico e tem que atendê-lo nas necessidades de saúde. Isso é a minha atenção especial, porque a gente vai ganhando idade, e você sabe, né? As forças vão acabando. Eu tinha a esperança de até trazer os antigos, depois que a gente ganhar, para nos ajudar na administração. Eu perdi essa esperança, porque se eles não fizeram até hoje, eles não terão boa vontade depois, né? O que eu tenho que buscar é de outras cidades apoio de amigos e ensinar a população, para que esse quadro de muito tempo junto, que esses estão aí se revezando e querendo só eles, sendo as mesmas peças, as mesmas pessoas trocando de grupos, diz que é novo grupo, mas as pessoas são as mesmas. Isso eu estou cansado, não vou perder tempo, apesar que eu quero uma unanimidade, eu quero uma parceria política. Se eu não fizer mal para eles, eu não aceitarei a maldade deles em atrapalhar o crescimento do município. Serei rigoroso nisso. Então, eu politicamente penso, a gente pode melhorar muito essa cidade e dessa eleição em diante, com o conhecimento que eu adquiri, em outras oportunidades, se você quiser gravar, eu vou explicando que é muita informação, mas todas muito boas, que vou falar para você, não sabe a população. Muitos políticos antigos também, por não ter tido esse sofrimento que eu tive de chegar até aqui, também não sabem, porque, infelizmente, há uma água e óleo aqui, nessa informação que eu vou te passar. Quando a pessoa tem dinheiro, ela se torna menos conhecedora das coisas, menos inteligente. Por quê? Porque ela passa a pagar. E quando você faz o pagamento a terceiros, você deixa de aprender. Como eu não tive dinheiro para ter contador, advogado, e eu estudei 3 anos de ciência jurídica, cara, eu fiz tudo sozinho, saía não fumaça, fogo pelos meus ouvidos. E aprendi muito. Até então, muita gente aqui mesmo da cidade, antigo na política, às vezes passa por mim e abaixa a cabeça, hoje, porque antes não me respeitavam. Achavam que era novo, tal, sempre passaram para trás, se achavam as cocadas. Hoje não. Hoje eu posso conversar com eles e quando eu busco conversar com eles, sabe o que eles fazem? Saem de fininho. Eles dizem assim, não, mas você tem que pagar. Isso aí o contador faz. Isso é um trabalho de advogado. De fato é, se você tiver dinheiro para pagar. No meu caso, eu não tinha. E eu, só por ser candidato, nas considerações finais, eu me considero vitorioso, Bruna. Para chegar até o final com o nome na urna, de tudo que eu passei, eu me considero muito vitorioso. Eu espero ter uma boa votação. Eu já praticamente, assim, na condição normal do processo, é natural que eu vou ficar em 4º lugar, que somos em 4 candidatos. Mas eu acredito em milagre. Eu acredito nas pessoas, né? Eu acredito que as pessoas são inteligentes, o que falta para as pessoas é alguém que dialogue, que passe informações às pessoas. E isso eu farei sempre, independente do meu interesse. Como eu disse para você, eu sou o candidato por necessidade. Se tivesse outro na frente, estaria muito feliz em apoiar, em participar, porque a vontade é participar. Eu faço parte desse mundo, dessa cidade, a rua onde eu moro. Então, essas são as condições. E, para finalizar, eu peço para a população dar uma força nesses horas e 2, 3 dias finais, que use o Facebook, o WhatsApp, e façam de tudo para pedir voto por 65.